Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre o livro do mês de outubro aqui do canal, que foi Oliver Twist, de Charles Dickens. Esse ano eu já li David Copperfield, gostei muito, já tem uma resenha mais completinha, que eu falo um pouco sobre o autor, sobre as fases dele. Então aqui em Oliver Twist a gente tem um Dickens um pouco diferente e um pouquinho menos maduro enquanto escritor mesmo. Eu gostei muito desse livro, eu coloquei ele para o mês de outubro aqui no projeto de livros do segundo semestre do canal, porque em outubro costuma-se ter algumas coisas temáticas aqui no Booktube, né? Enfim, nas redes sociais que falam sobre livros, porque tanto é o mês do horror, geralmente o pessoal lê livros de terror ou horror, e eu não sou muito fã desse tipo de literatura, como também tem o Victober, né? Que é um mês que o pessoal costuma ler livros vitorianos, e é o caso justamente de Charles Dickens, uma celebridade da época vitoriana. Então eu coloquei aqui mais um livro dele para eu ler, porque eu gostei muito, como eu falei, né, de David Copperfield. Bom, basicamente, em Oliver Twist, que foi um livro escrito mais ou menos 12 a 13 anos antes de David, a gente tem um Dickens que se aproxima um pouco mais das tendências vitorianas da época. Então aqui foi até uma surpresa encontrar um pouco de romance policial, um pouco de romance que fala ali das prisões da época, uma coisa meio investigativa. Então, isso não tem em David Copperfield, pelo menos na minha percepção, né? Muito mais um romance de formação puro, digamos. E aqui não, aqui a gente acompanha os primeiros anos de vida do Oliver Twist, que é esse menino que foi abandonado num asilo para pobres. Então ele tem uma formação ali de uma vida bem difícil, já no início da sua vida, bem abandonado, sem amor, mas ele é uma criança muito pura, muito boa. Então acaba até sendo meio inverossímil, e eu vi alguns comentários nesse sentido de que o pessoal acha o Oliver uma criança assim que teria tudo para dar errado e dar certo, no sentido de ser bom, de pensar no próximo e ser amoroso e tudo mais. Mas a gente não vai acompanhar o resto da vida, a formação dele enquanto adulto. A gente só fica mesmo ali na infância e no início da juventude, com seus 12, 13 anos. Depois a gente tem aquele final clássico do Dickens em que ele faz aquela coisa muito de novelão. Ele coloca no último capítulo um resumo de tudo que aconteceu nos próximos anos com os seus personagens. É muito coisa de novela, assim. E justamente por ser esse novelão, é um livro que você não consegue largar. Então eu tive essa experiência de ler esse livro aqui, que tem umas 480 páginas, nessa edição que é a do Clube de Literatura Clássica, pela qual eu li. Inclusive, uma coisa interessante dessa edição é que no final tem uma lista de personagens sem spoiler. Então, no final do livro, tem 3 páginas de lista de personagens, porque quem conhece Charles Dickens sabe que ele vai colocando um monte de personagens na sua rede, na sua teia, né, deste livro aqui. Então, como eu estava falando sobre essa questão de ser um novelão, eu li em 15 dias, né, esse livro aqui, então eu meio que ficava com muita vontade de saber o que ia acontecer. E como é aquele típico livro que era escrito em formato meio de folhetim, né, que saía aos poucos, então saía, sei lá, um capítulo por semana, por mês, em uma revista, ele sempre deixa o final com uma coisa engatilhada para contar no próximo capítulo. Então esse tipo de livro é muito daquele que você devora. Fora que Dickens, ele tem uma escrita que me agrada muito, porque é uma escrita descritiva e uma escrita muito bonita também. E aqui em Oliver Twist, outra coisa que me chama a atenção em comparação com o David, é que aqui a gente tem muita ironia, e o Dickens, ele escreve esse livro praticamente com o objetivo de ironizar a nova lei dos pobres que teve na época, e também ironizar o utilitarismo, que era uma filosofia muito em voga, né? Então, nesse contexto todo de época vitoriana, de mudanças, de industrialização, nós temos aqui Dickens colocando os seus personagens em posição vulnerável, nós temos pobres, nós temos pessoas miseráveis, nós temos criminosos também. Só que o grande ponto de Dickens é sempre colocar que tem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer classe social, em qualquer trabalho, em qualquer função. Enfim, ele sempre vai trazer essa ideia moral por trás das suas obras, e não é diferente aqui em Oliver. E até por isso que eu acho que em David fica um pouco mais verossímil, porque não fica tão investigativo, não fica tão policial, porque aqui a gente tem crime, aqui a gente tem uma teia de coisas que, claro, no final é sempre muito bem concluída por Dickens. Ele tem essa capacidade, assim, enquanto romancista, né, porque ele foi um dos grandes romancistas da história da literatura, especialmente ali da literatura vitoriana, da literatura inglesa.
Então a gente tem que sempre lembrar dessa grande importância, né? Essa questão de ter crimes narrados foi uma coisa que me chamou muita atenção também, porque aqui tem um assassinato sendo narrado mais pro final desse livro, que é um negócio extremamente visual e até meio assustador, assim, porque depois esse criminoso, ele acaba, onde ele passa, onde ele anda, ele tenta fugir e ele vê os olhos da sua vítima, ele meio que tem esse fantasma da vítima indo atrás dele. Então, nessa parte, fica um livro cheio de suspense até. E por isso mesmo que eu acho que é um novelão, assim, legal da gente grudar na história, se envolver na história e não ficar ligando tanto para esses aspectos de achar que é verossímil ou não, sabe? Então, para mim, é uma leitura muito agradável, é uma leitura que eu gosto de fazer. E eu sempre gosto da escrita de Dickens, é difícil não gostar, porque ele, de fato, tem essa capacidade de escrita que é bem diferenciada. Em relação aos personagens, né, nós temos uma série de personagens aqui. Inicialmente, o Oliver vai estar nesse asilo para pobres, porque a mãe dele vai dar à luz e logo vai falecer. Ele vai ficar nesse lugar com vários personagens terríveis, assim, com os donos do asilo e os chefes ali das localidades. São sempre pessoas bem grotescas até. Até que, em determinado momento, ele vai ser levado a um fabricante de caixões para trabalhar ali. Ele tinha 9, 10 anos. Então tem essa denúncia também do trabalho infantil, né, que é sempre presente aqui nos livros do Dickens, até porque ele mesmo passou por essa situação. E o Oliver vai passar por maus bocados ali também, e até que ele foge. Outra coisa que acontece lá em David Copperfield também. Ele vai fugir, vai andar sozinho até Londres por um tempo ali, até que ele vai encontrar uma pessoa, um jovem, que é apelidado de Raposa, aqui na edição do CLC ficou como Ladino. Ele vai encontrar esse jovem que parece muito legal com ele, ajuda ele com comida, diz que vai levar ele para um lugar para ele dormir e tudo mais. Só que ele nada mais é do que um ladrão de Londres, que é treinado para ser um ladrão por um outro personagem que é bem importante aqui nessa obra. É bem interessante a caracterização desse personagem, que é o Fagin, ou Fagin, enfim, eu leio como Fagin, que é um judeu que ele cria essas crianças, esses jovens, para roubar. Então ele fica treinando eles para roubar e dar comida e dar residência, mas uma residência terrível, né? Enfim, e uma vida totalmente desregrada. E esse personagem judeu é interessante porque ele é colocado muito com essa caricatura do judeu, né? De como ser um cara super ambicioso e ele tem uma aparência toda esquisita, assim. E os desenhos aqui, né, inclusive ajudam, porque as obras de Dickens eram muito ilustradas na época. E eu até vi que em alguns lugares esse livro foi proibido por ter judeus ou por fazer uma caracterização negativa de judeus. Em outros lugares, até o próprio filme que tem adaptação foi proibido, se eu não me engano, no Egito, porque era muito conivente com essa figura judia que tem aqui no livro. Enfim, é um personagem bem caricato e acho até meio polêmico, assim, da forma com que o Dickens caracterizou aqui. Mas é claro que, né, sempre vai ter caricatura, a gente está falando de um romance do século XIX, muito natural que assim seja. Aí nessa casa tem outros meninos que vão aparecer e caras adultos também. Tem aqui um ladrão que é bem tenebroso, é um personagem assim bem negativo também. Dá pra ver que toda coisa ruim parece estar ligada a ele. E ele meio que namora uma prostituta que é a Nancy. Só que a Nancy é uma personagem que tem uma importância grande para a história, porque, embora ela seja perdida, ela tem ainda uma bondade dentro dela que faz com que ela proteja Oliver nesse momento inicial aqui. Enfim, o Oliver vai ter suas idas e vindas, suas andanças, ele vai ser apadrinhado ali, resgatado das ruas por um homem bom, e depois ele acaba sendo pego de volta por aqueles ladrões, e esse vai e volta. E é claro que o Dickens sempre vai trazendo esses personagens para sua teia, como eu falei lá no início, e entrelaçando a história deles. Então tem um monte de coincidência, a trama vai ficando dessa forma novela mesmo, que parece que Londres é uma cidade minúscula e todo mundo se conhece, todo mundo é parente. Enfim, é bem coisa de romance vitoriano e romance do Dickens também. Mas, como eu disse, não é algo que me incomode, eu não fico procurando verossimilhança nos livros do Dickens, porque eu sei que eu não vou encontrar. Eu vou encontrar um romanção, um novelão que vai me envolver na história e que provavelmente eu vou gostar justamente por esse envolvimento.
Nós temos trechos muito reflexivos aqui nessa obra e, como eu disse, trechos muito irônicos, especialmente ao utilitarismo. Então, a forma com que ele faz essa denúncia aqui do que era feito com os pobres é realmente gritante e é uma coisa revoltante até os dias de hoje, mesmo sabendo que muitas dessas normas mudaram com o tempo, né, felizmente, mas aqui tem situações horríveis. E isso foi, como eu falei, né, algo que mudou bastante em relação à minha leitura de David, porque aqui a gente tem tortura praticamente sendo colocada na obra e situações muito sofridas, muito mais sofridas do que lá em David Copperfield. Só para dar o exemplo, então, né, de um desses momentos reflexivos aqui de Oliver Twist com a escrita de Dickens, que é muito boa, precisamos ter cuidado com a maneira como tratamos os que estão à nossa volta, uma vez que toda morte desperta em algum pequeno círculo de sobreviventes lembranças do muito que foi omitido e do pouco que foi feito, de tantas coisas esquecidas e do quanto mais podia ter sido corrigido. Nenhum remorso é tão profundo quanto aquele que é inútil. Se queremos nos poupar de suas torturas, que lembremos disso a tempo. Então, Dickens tem essa moralidade mesmo nas suas obras, que também é bem característica, né? Sobre aquela parte do assassinato e de como o assassino ficou martelando aquela ideia na cabeça e quase vendo fantasmas, né? Aqui tem um trecho também mais reflexivo em relação a isso, mas é toda uma sequência de capítulos bem pontual aqui no livro, que eu acho que chama muita atenção e que para mim foi um dos pontos altos do livro também. Que nenhum homem fale de assassinos que escapam da justiça e insinuam que a providência devia estar dormindo. Cabiam 400 mortes violentas em um longo minuto daquela agonia de medo. Isso é quando o personagem está passando, então, por esses fantasmas, está recebendo essas ideias na mente da sua consciência mesmo, né? Isso casa bastante também com o que tem aqui no livro A Imaginação Moral, da Gertrude Himmelfarb. Eu já falei um pouco sobre ele no vídeo de David Copperfield, porque fala bastante sobre o livro, mas aqui nós também temos Oliver Twist, porque na verdade ela vai falar da maioria dos romances do Dickens aqui, vai entrelaçando as histórias, mas ela fala especificamente sobre Oliver Twist também. Oliver Twist alterna personagens inferiores de ambos os tipos, e é difícil afirmar qual fascinava mais os leitores. Inclusive, fala aqui sobre um possível duplo, um vínculo entre esses dois grandes personagens, que é o próprio Oliver e o Fagin, esse judeu que eu falei que treinava as crianças para roubarem. Nem mesmo o jovem Oliver, abandonado na companhia de criminosos, veio a correr o risco de tornar-se um deles. Ao longo do romance, ele se diferencia muito claramente dos outros, e isso tanto em caráter quanto em aparência. Tanto no romance quanto na realidade, o abismo entre a indigência e a criminalidade, embora não fosse intransponível, ainda assim era grande. E aqui falando especificamente do judeu que eu comentei, né? Fagin não é, como os pobres, alguém lançado à margem da sociedade. Ele está à margem da humanidade, não possui traços redentores porque não é humano. Então tem essa diferença muito grande aqui entre o pobre e o mal, né? Que o Dickens coloca de forma muito clara no livro. Fagin e a criança virtuosa representam tipos radicais. São elas que fazem Oliver Twist ser, nas palavras de um crítico, mais uma moralidade do que um romance social. Para Dickens, a moral sempre vencia a classe. Então é justamente isso que diferencia, né? Que não é como se o pobre necessariamente fosse mal, fosse levado ao mal simplesmente por sua classe social. Publicada entre 1837 e 1838, Oliver Twist era uma poderosa acusação da nova lei dos pobres, aprovada alguns anos antes. Uma lei que, nas célebres palavras de Dickens, dava aos pobres a opção de morrer de fome aos poucos no asilo ou fazê-lo rapidamente fora dele. Então, só para trazer a conclusão aqui do ensaio da Gertrude, que eu também já comentei lá no vídeo para o David Copperfield, é que Dickens ele tem essa mensagem social forte, ele faz sim essa acusação, como dessa própria lei que eu comentei, né? Mas ele também coloca muito claramente essa mensagem moral de que o pobre não é necessariamente mal, que existe uma divisão que vai além da simples classe, né? E, mais do que isso, ele tem uma importância muito grande ao trazer o pobre para suas obras. Então, esse aqui, inclusive, é um livro que foi lido pela Rainha Vitória, na época, ela comenta sobre essa leitura, e ela fala que comentou sobre o livro com o primeiro-ministro da época, lá na Inglaterra, e o primeiro-ministro não conseguiu passar dos primeiros capítulos porque não gostava de ver o pobre representado aqui por Dickens. Só que não é o pobre representado por Dickens que ele não gostava, né? Ele não gostava de ver a realidade
porque nada mais é do que Dickens coloca aqui nas suas obras. Então, embora hoje, para o leitor do século XXI, pareça muito caricato, pareça longe da realidade, né, a forma com que Dickens fazia esses personagens, trazia os elementos dos personagens, na época foi uma revolução literária, porque ele trouxe esses personagens para os livros, né? Ele tirou das ruas e colocou também nas obras, trazendo essa aproximação dessa nobreza ou dessas classes mais altas para com essas pessoas mais pobres e que também eram bondosas, que também tinham ali o que ensinar para os outros, né? Então tem muito dessa mensagem aqui em Oliver Twist, para mim é a principal questão aqui. É um romance muito bom, é um romance muito gostoso, muito fluido de ler, como eu falei, né? Mas eu acho que em David a gente tem um Dickens muito mais maduro, claro, né? 12, 13 anos depois. E também um Dickens que tem uma formação de estilo mais própria. Aqui eu realmente senti muito dessa coisa do romance policial, dessa investigação criminal e tal, que eu não estava acostumada a ver em Dickens até agora. Mesmo assim, eu acho que a leitura é muito válida. Finalmente eu conheci Oliver Twist, que eu via em tantas referências, né? Tem uma frase muito crucial aqui do Oliver, que é logo no início, eu acho que ficou bem famosa por conta do filme também, que é Please, sir, I want some more. Porque ele estava naquele asilo e aí recebia uma porçãozinha minúscula de mingau, e os meninos ali desse colégio meio que tiraram na sorte para ver quem ia pedir mais, porque todos eles estavam com fome. Então vai Oliver Twist para dizer Please, sir, I want some more. Ele acaba não recebendo e praticamente sendo expulso dali, é por isso que ele vai parar trabalhando com um homem que fabricava caixões. É tudo muito caricato nesse sentido, né? Até o trabalho que ele vai arranjar é uma coisa envolvendo morte, e ele tem que dormir ali entre caixões, uma coisa super sofrida. Mas toda essa ambientação que o Dickens faz tem todo sentido com a obra, tem todo sentido com essa ideia moral que ele quer perpassar nas suas obras também. É isso, espero ter gostado aqui dos meus comentários. Mais uma ideia de como foi a minha leitura, né, as minhas sensações com a leitura. Espero que vocês tenham se interessado também por Charles Dickens, é um grande escritor que eu gosto bastante. Se vocês gostaram aqui do vídeo, deixem uma curtida, deixem aí seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.